Gostava que me fizesse uma breve panorâmica da situação de Cascais, que antigamente era Costa do Estoril, em questão de hotéis, número de turistas, como é que vai ser este futuro com a pandemia? Bom, a minha visão em termos de futuro para o turismo em Cascais e em Portugal em geral, é que estamos a passar uma fase catastrófica, nunca antes vista, sem precedentes. Ainda hoje saíram os dados do INEM que mostram uma retração do PIB também a níveis nunca antes vistos, o que nos deixa uma apreensão muito grande relativamente ao futuro. Vemos uma falha na diplomacia nacional, a meu ver, uma falha gravíssima de diplomacia, e isto tem que ser dito, em que não conseguimos negociar com os nossos maiores aliados, e o caso do Reino Unido é bem patente disso mesmo. Portanto, a nossa maior aliança em força e a aliança mais antiga do mundo em força, como se costuma dizer, é o primeiro destino a falhar, é o primeiro destino a fechar o seu canal para Portugal, e Cascais, naturalmente, ressente-se disso. Cascais tem hoje 7.500 camas de hotel, tem cerca de 8.000 camas em termos de alojamento local. Temos números do ano passado em que tivemos 1 milhão e cerca de 1.450.000 dormidas, de grosso modo. Temos o preço médio mais alto do país, temos o RevPAR mais alto do país, temos o ARR mais alto do país também. E os números que estamos a ver agora são números muito assustadores, que muito me preocupam, não só na rentabilidade para o empresário, porque o que queremos também é que o empresário tenha maior rendimento para poder investir mais, para criar mais empregos, para pôr uma dinâmica económica que faça Cascais crescer como um todo. E os números são muito preocupantes. Os dados que temos em junho é que temos taxas de ocupação de 10%. E com taxas de ocupação de 10% é absolutamente catastrófico. O Governo tem que aumentar os seus apoios. Eu defendi no passado que provavelmente temos que pensar, e o Governo deveria pensar, numa injeção de capital direta nas empresas para segurar os empregos, porque senão teremos um problema ainda maior em termos de segurança social nos próximos 2, 3 anos. Portanto, a análise que eu vejo a curto prazo, e o curto prazo eu digo já até ao final do ano, muitos falam que é um ano perdido, eu estou a crer que a diplomacia funcionará, é assim que esperamos, porque se não tivermos esta ajuda do Governo e se as fronteiras dos outros países e os canais não começarem a abrir para termos um fluxo de turista, pelo menos a metade do que foi o ano atrasado, a situação será gravíssima para os empresários e será gravíssima para todos nós, para o todo, será grave para o todo. Face ao que acabou de dizer, gostava de saber também, dada essa falta de turistas estrangeiros e que o turismo de Portugal aposta no mercado nacional, uma coisa que os hoteleiros se queixam é a taxa turística. Não vê a hipótese da suspensão da taxa, embora não vos diga muito respeito? É exatamente isso. A taxa é municipal e não diz respeito ao turismo de Cascais. Assim. Sabe, Luís, é que a discussão da taxa turística eu nem a queria ter muito, porque houve uma votação na Associação Turismo Cascais, e a Associação Turismo Cascais tem a grande maioria dos hotéis representados, e na maioria não estava contra a taxa turística, porque a taxa turística em Cascais tem uma particularidade, é que o valor total arrecadado para a taxa turística não vai para uma comissão que decidirá em que equipamentos vai investir. Não, a taxa turística de Cascais, e esse foi o compromisso do Sr. Presidente de Câmara quando ela foi criada, é investido diretamente na promoção turística ou em eventos culturais ou desportivos. Portanto, essa foi a garantia que o Sr. Presidente de Câmara deu no passado e que, naturalmente, tem cumprido. Mais a taxa turística de Cascais garante a todos os turistas que nos visitam bilhetes para o bairro dos museus. E o bairro dos museus contempla quase 20 equipamentos culturais e todos os turistas têm bilhetes de bordo em contrapartida da taxa turística. Portanto, não reconheço que os hoteleiros sejam contra, como um todo, ou a grande maioria
como disse, eu acho que é uma inverdade, porque votaram na associação, têm contrapartidas da mesma taxa e a taxa quem a paga é o turista. Portanto, as grandes cidades europeias, e se nos queremos afirmar como um grande destino europeu, um grande destino mundial, Lisboa e Cascais, e esta pressão que existe do turista, e se queremos mais promoção, e se queremos mais condições para acolher os nossos turistas, temos que também ter uma compensação por isso, mas não queremos que o turista se sinta prejudicado e devolvemos ao turista, como no caso de Cascais, com bilhetes para o bairro dos museus. E eu não vejo os turistas a queixarem-se dos 2 euros que pagam em Cascais. Essa votação que me falou foi antes do Covid? Foi em 2017. Portanto, agora falamos da realidade atual. Eu imagino que esteja a falar de um comunicado que a HP fez à Câmara de Lisboa a solicitar a suspensão da taxa turística. Eu acho que é uma não questão. Acho que é uma não questão. Em Cascais não recebemos esse pedido. Não vejo que seja uma questão, porque a contrapartida é óbvia, não é? Os museus são gratuitos, portanto, um bilhete para um museu deveria custar muito mais do que 2 euros. E estes 2 euros garantem para todos os museus de Cascais. Não vejo que seja uma questão. Ainda voltando à questão dos hotéis, acha que o número, nesta altura, o número de hotéis existente em Cascais, portanto, Conselho, é suficiente ou serão precisos mais hotéis de 4 ou 5 estrelas ou mais 2 ou 3? Eu acho que temos que crescer ainda em número de hotéis. Temos que ter a capacidade de colorir o nosso território com mais unidades hoteleiras e, de preferência, cadeias internacionais que venham ajudar na nossa comunicação, que venham exponenciar tudo aquilo que é feito em termos de comunicação pela Associação de Turismo Cascais e pelos seus parceiros. Portanto, não acho que o número que temos hoje seja ideal. Acho que precisamos crescer. Acho que precisamos de crescer na área de Carcavelos, por exemplo. Acho que podemos ainda vir a crescer na área de São Pedro Parede e também ainda podemos ter mais hotéis em Cascais, Estoril. Julgo que com um equipamento como é o aeroporto de Cascais, também fazia sentido ter uma unidade hoteleira na zona de Tires, São Domingos de Rama. Portanto, espero vir a crescer em número de hotéis. Há várias intenções submetidas à Câmara para a construção de hotéis nas áreas que lhe falei. Portanto, vamos crescer em número de hotéis. E, de preferência, qual a classificação? Bom, eu defendo que um destino tem que ter um posicionamento muito claro. Portanto, eu só posso defender hotéis de 4 e 5 estrelas. Vamos focando aqui os últimos casos que têm aparecido na imprensa, não só nacional como internacional, mas Cascais tem sido alvo de notícias que não são, infelizmente, não são boas para o turismo, como os assaltos no Pardão, assaltos no centro de Cascais, aquelas cenas da Praia de Tamariz. O que é que a Associação pode fazer para atenuar ou para acabar? Pressionar a Câmara, pressionar as autoridades policiais? Bom, a Associação de Turismo não costuma pressionar a Câmara ou as autoridades policiais por uma simples razão, porque falamos todos a uma só voz. Estamos todos unidos num desígnio que chama Cascais. E eu acho que essa é uma das características maiores da gestão de Cascais. É que o Sr. Presidente de Câmara tem essa vontade e sempre assim trabalhou, de unir as várias pessoas à volta da mesma mesa. Portanto, a Câmara Municipal de Cascais tem pressionado a Polícia de Segurança Pública, tem pressionado e temos conversado com a autoridade marítima para uma maior vigilância, para termos um cuidado especial com as praias, mas sabe que eu acho que também que Portugal é o terceiro país mais seguro do mundo. Cascais é conhecido como uma das, se fosse uma cidade, que não é, uma vila, mais seguras do país também, e os números têm vindo a descer, os números de criminalidade têm vindo a descer de ano após ano, consequência também do investimento direto que tem sido feito nas esquadras policiais, nos carros, nas botas, nos equipamentos, por aí fora, no investimento que é feito diretamente na polícia, e que naturalmente tem esse retorno. Portanto, os nossos níveis de criminalidade têm vindo a baixar. Eu acho que há um fenómeno, um epifenómeno, que são os telemóveis e a facilidade com que se gravam pequenos incidentes e a mesma forma como os mesmos são empolados
para os meios de comunicação social. Estamos atentos, estamos vigilantes, estamos em conversações com a Câmara Municipal e com as autoridades, e a Câmara Municipal, por sua vez, com as autoridades, portanto, falamos todos à mesma voz, e eu acho que não há uma situação que se possa dizer recorrente. Há atos isolados de pequenos criminosos, que depois, filmado e empolado nos meios de comunicação social, dá esta percepção que não corresponde à realidade. Uma coisa é certa e também se verifica, e é a sequência da primeira pergunta: Cascais tem vindo a sofrer uma queda do número de turistas. Comparado com vilas ou cidades semelhantes, como o caso da Ericeira, o caso da Aveiro, que estão a subir. O que é que me pode dizer sobre isso? Posso lhe dizer que desconheço esses números. Cascais, posso lhe dizer que, e tenho aqui uma pequena cábula e peço desculpa por isso. Cascais, em 2019, só em hotéis, número de dormidas, 1.419.000. E teve um decréscimo de 1% apenas por aproximação estatística, porque nós tivemos o Hotel Bahia fechado há alguns meses, tivemos o Hotel Miragem fechado há alguns meses, tivemos o fecho do Hotel de Cidadela. Portanto, nós, quando comparamos, temos que comparar, desculpa a expressão, batatas com batatas. Eu não posso comparar batatas com cebolas. Portanto, eu não posso comparar o número de dormidas com o número de dormidas tendo menos unidades hoteleiras ou temos menos espaço para os turistas dormirem. Temos vindo a registrar um crescimento desde 2010 em termos de número de dormidas. Portanto, eu reconheço que todos os destinos crescem. Cascais, em 2019, não cresceu o que deveria ter crescido e os níveis que vinha a manter, única e exclusivamente porque teve menos camas disponíveis em hotéis para receber estes turistas, derivado da reformulação dos hotéis e do upgrade que cada um destes empresários resolveu fazer nas suas unidades hoteleiras para dar mais qualidade e para dar também mais condições aos turistas que nos visitam. Depois também há uma estratégia muito focada e assumida pela Associação de Turismo Cascais e pelos seus hoteleiros de aumentar o preço médio e aumentar o RevPAR, que, mais uma vez, tal como lhe disse ainda há pouco, é isso que dá garantia aos empresários para investirem mais, para criarem mais empregos, para haver mais retorno na economia. Portanto, mantemos os mesmos níveis se tivéssemos tido as mesmas unidades hoteleiras abertas nos mesmos tempos, o mesmo número de camas durante o ano inteiro. Manteríamos os mesmos níveis, mas com uma grande vantagem, com um preço médio muito mais alto e com um RevPAR que não tem par a nível nacional. Presidente, como Presidente da Associação de Turismo de Cascais, o que pensa fazer para dinamizar a vida noturna em Cascais, que passou tristemente para a zona de Lisboa? Olha, eu não sei se foi tristemente, e explico-lhe porquê. Cascais tem um desígnio. Eu não conheço outro território no país, e talvez a nível mundial, que tenha um desígnio tão claro como tem Cascais. E o desígnio de Cascais é o melhor sítio para viver um dia, uma semana, uma vida inteira. E eu não sei, aliás, sei, porque tenho a minha opinião e é a que lhe vou dar neste momento, eu não vejo o melhor sítio para viver com discotecas por todo o lado. Quem é que quer uma discoteca ao lado da sua casa? Eu respondo-lhe, ninguém. Se eu acho que faz falta a vida noturna, acho. Nós aqui no Estoril temos duas discotecas, uma no verão, uma no inverno. Há mais algumas em Cascais, há algumas em Carcavelos também. Mas há um movimento natural das grandes urbes, porque Lisboa esteve adormecida durante muitos anos, e quando Lisboa acorda, quando o monstro acorda, começa a absorver a vida noturna. Se falarmos em termos europeus, quando pensamos numa Londres, não há discotecas no bairro de Chelsea, não há discotecas no centro de Londres, não. Há um movimento pendular de 30 minutos para a periferia de Londres e aí começa a haver uma vida noturna. Portanto, eu não acho que seja uma grande necessidade do Concelho de Cascais ter vida
dos centros mais próximos da praia, porque quando se fala de vida noturna, as pessoas falam de vida noturna junto à praia, junto aos centros mais reconhecidos do concelho. Portanto, eu acho sim que há uma necessidade de termos os nossos jovens a frequentar espaços dentro do nosso concelho, mas não vejo que seja uma necessidade por aí além. Acho natural este movimento pendular. E depois há outra coisa que nós não controlamos, que é a capacidade de investimento dos particulares para fazerem novos espaços com um preço sobre um metro quadrado aos níveis que o Luís bem sabe. Portanto, não sinto que haja essa necessidade cabal de criarmos e de estimularmos a vida noturna. Acho que a atividade económica per si tem esse movimento e acho que Lisboa é uma mais-valia nesse campo, assim como Cascais é uma mais-valia para Lisboa em tantos outros campos. Eu costumo dizer que Lisboa é um bom arrabal de Cascais, e digo na brincadeira, mas acho natural estes movimentos pendulares para espaços de vida noturna. Apesar do Covid, e é um facto consensual entre todos, a criação da zona amarela. Criou uma nova dinâmica naquele espaço de Cascais que, por sua, é interessante. Gostava de saber, esse modelo está pensado para outras zonas de Cascais e mesmo fora da vila de Cascais? Infelizmente a ideia não foi minha, porque eu costumo dizer, adoro ter boas ideias, mas a ideia não foi minha. Partiu do Executivo da Câmara esta ideia da criação do bairro amarelo. Já havia a Rua Amarela e com o Covid sentiu-se a necessidade de aumentar as esplanadas, e a Câmara Municipal teve essa perspicácia e logo quando foi o recolher começou a pensar numa série de iniciativas. Anulou uma série de taxas turísticas económicas, uma série de taxas económicas aos operadores que operam no turismo, desde a restauração aos hotéis e por aí fora, e uma das boas medidas foi o aumento das esplanadas e a isenção de taxas de esplanadas. E a criação do tal bairro amarelo, que tanta dinâmica trouxe àqueles restaurantes que estão naquele quarteirão. Já está a ser pensado um novo bairro, com outra cor, mas eu vou deixar ao Sr. Presidente de Câmara apresentar esse novo bairro, que não vai ser no centro da Vila de Cascais, mas sim estão a ser pensados pelo Executivo, não por mim, infelizmente. Como disse, as boas ideias eu também as gosto de ter, infelizmente esta não foi minha, mas estão a ser criadas. Mas em Cascais ou fora da Vila de Cascais? Também fora da Vila de Cascais. Por falarmos em Vilas de Cascais, centro de Cascais, há bocado falou-me nos hotéis, em Tires, Parede. Temos aqui um problema, que, por exemplo, o caso de Carcavelos, em que a hotelaria paga uma taxa turística, no concelho ao lado já não pagam a taxa turística. O que é que a Associação de Turismo de Cascais faz para a promoção, uma vez que a promoção tem assentado praticamente sempre zona de Cascais-Estoril e não para essa zona mais periférica? Bom, nós promovemos Cascais como um todo, não é? Portanto, quando promovemos Cascais enquanto território. Eu costumo dizer que Cascais não é um destino de praia, não é um destino de turismo de natureza, não é um destino de golfe, Cascais não é um destino de gastronomia, Cascais não é um destino de surf, Cascais é um destino. E é um destino que tem uma série de experiências. Portanto, ao dormir em Carcavelos ou ao dormir na Parede, tem experiências diferentes, porque as pessoas procuram as suas próprias experiências. Provavelmente quem dorme em Carcavelos está muito ligado à Universidade Nova de Lisboa, quer aproveitar a praia de Carcavelos, quer aproveitar o surf de Carcavelos. Portanto, é Cascais como um todo. A taxa turística, eu já falei na taxa, acho que o assunto está completamente esclarecido. E se nós estivéssemos a diferenciar ou a fazer uma discriminação negativa da zona de Carcavelos, não havia o interesse que já está formalizado de 3 unidades hoteleiras internacionais para se estabelecerem em Carcavelos. Portanto, Carcavelos é com certeza um novo polo de atração turística, já tem 2 unidades hoteleiras, terá mais 3 pelo menos no futuro, e eu acho que o território como um todo só tem a beneficiar com este movimento da atividade económica de querer investir na zona de Carcavelos, que é uma zona tão nobre como é Estoril ou como é Cascais,
está é na ponta do concelho, como disse, mas com mais-valias em termos de experiências únicas, e há um turista que procura Carcavelos especificamente, mas se quiser dormir em Oeiras e vir a Cascais, nós também temos essas complementariedades com os nossos vizinhos, assim como temos com Lisboa e assim como temos com Sintra. Portanto, ganhamos todos com esta multidisciplinariedade, se assim quiser, e com as características que cada um dos concelhos tem. Penúltima pergunta. Queria que me falasse do caso do autódromo, uma vez que a Câmara tem a grande intenção de ficar com ele. Gostava que me falasse da gestão, uma vez que também a Associação de Turismo de Cascais pode estar interessada, e também no aeródromo de Tires, portanto, o aeródromo de Cascais. Bom, estamos a falar de dois equipamentos, o aeroporto de Cascais, o aeródromo de Tires, se assim quiser, e também o autódromo, gestão da Câmara Municipal de Cascais, outro pertence ao Governo da Par Pública. Olha, e fazendo o paralelismo da gestão, como bem disse, já provámos com o aeroporto de Tires, e Cascais já provou que consegue gerir pelo menos tão bem como os privados. Portanto, temos a capacidade de gerir enquanto território o autódromo do Estoril, temos essa capacidade. O Sr. Presidente de Câmara tem essa intenção, já o demonstrou por várias vezes. O Governo não tem querido delegar essa gestão na Câmara Municipal de Cascais ou nos seus parceiros. A Associação de Turismo de Cascais, o que tem a dizer sobre esse assunto é que não se nega a qualquer responsabilidade que a Câmara Municipal de Cascais e outra entidade, seja ela qual for, queira delegar na Associação de Turismo de Cascais. Assim como a Câmara, julgamos que fazemos pelo menos tão bem quanto os privados. Pelo menos. Como é que se sentiu ir para o Algarve e não para o Estoril, o Grande Prémio de Automobilismo? A mim deu-me uma dor muito grande. E dá-me uma dor ainda maior quando é o próprio Estado que não privilegia os equipamentos sob a sua gestão. O Estado tem um autódromo numa das suas empresas, que é a Par Pública, e resolve investir num equipamento privado no Algarve. Portanto, para além da dor pessoal, para além da dor institucional enquanto Presidente do Turismo de Cascais, dá-me uma dor enquanto cidadão quando o meu governo decide investir num privado em detrimento do equipamento que é seu. Portanto, nestes três campos, o pessoal, o institucional enquanto Presidente do Turismo de Cascais e depois o enquanto cidadão, a mim dá-me uma dor enorme. E vamos então à última pergunta. Sei que em Cascais foi fundado o Conselho Superior de Turismo de Cascais. O que é isso? Olha, o Conselho Superior é um órgão do Turismo de Cascais que eu acho que faz falta em todas as instituições. No Conselho Superior temos o Duarte Nobre Guedes, que é o Presidente do Conselho Superior, o Pedro Garcia, conhecido por estar anos sem fim na liderança dos desígnios dos hoteleiros do Estoril, e mais tarde no grupo Estoril Pelágico, o Hotel Palácio, o grande ideólogo da Marina de Cascais, e também com o Mário Assis Ferreira, portanto, homem inquestionável, com uma vida dedicada ao jogo e à zona de jogo do Estoril, portanto, alimentada pelo Casino Estoril, um homem ímpar na cultura também, e sendo o Casino Estoril o maior dinamizador cultural do país, portanto, é quem tem mais concertos, mais espetáculos, mais exposições no país, é o Casino Estoril. É um dado interessante que ninguém fala disto. Portanto, neste Conselho Superior conseguimos reunir, provavelmente, os três homens que mais impacto tiveram no turismo, a seguir a Fausto Figueiredo.